falta, conseguiu melhor. Em vez de falta, deu um toquinho na bola. Pelo fato das pessoas estarem em campanha sem tomar um cuidado maior, porque se você comete um erro, todo mundo sabe que você errou, né? Bom, ponto 1, né? Se eu chamar o Neymar de Paulinho, todo mundo vai saber que eu errei. Né? Por isso que eu, por exemplo, quando eu erro, eu corrijo. A não ser que eu não perceba que eu errei. Se eu perceber que eu chamei um cara errado, eu corrijo. Né? A hora que eu falo que foi pênalti, no rádio, é que hoje está tudo diferente, obviamente. Hoje o cara assiste o jogo pelo celular. O cara ouve o jogo e assiste e vê de novo, tudo muito rápido. Mas no rádio o cara fala, foi pênalti? Era pênalti. Hoje eu digo, foi pênalti? Você na sua casa pode dizer assim, não foi pênalti. E aí nós temos que decidir aquela parada ali, entendeu? Porque você tem áudio e imagem. O cara está vendo. O cara está vendo quem está com a bola. Quem sabe que aquele é o Neymar, eu preciso achar um jeito de não ser tão óbvio para ele. Mas para quem não sabe, eu tenho que contar quem é. E acho que essa é a grande mistura, essa é a grande... Acho que vai ser por muito tempo ainda a grande chave. A gente fala assim, vamos mudar o estilo de transmissão, agora vamos fazer uma transmissão conversada, blá, 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 blá. É uma possibilidade. Agora, o quanto você na sua casa já ficou vendo um jogo assim e fala assim, pô, eu não sei quem está com a bola e esse cara não fala, eles estão conversando entre eles, falando do outro jogo, falando do treino, falando da próxima partida. Isso pode causar uma certa irritação em quem está vendo. Por isso que é uma coisa é um limite assim, muito difícil de você não ultrapassar e fácil de você passar, entendeu? E como que você lida com o torcedor apaixonado? Evitar... Foi pênalti. Mas você você tem que respeitar a paixão do torcedor, porque é isso que move o futebol. É por isso que o futebol tem uma importância que talvez ele não tenha, mas ele acaba ganhando um espaço exatamente por causa disso. Não aqui, no mundo inteiro. Mas eu não posso pensar exclusivamente na paixão do torcedor na hora de dizer se foi pênalti ou não. Eu tenho que pensar na paixão do torcedor para não desrespeitar o time dele, para não ser jocoso. Isso tudo que eu estou dizendo, é claro, é um conceito meu, né? Eu não gostaria que ninguém falasse mal do meu time jocosamente, mesmo que ele estivesse perdendo por 8-0, 7-0, 9-0 ou 1-0. Então acho que você tem que respeitar o perdedor, enaltecer o vencedor, entender que o jogo foi assim ou foi assado e que ganhou ou que perdeu por esse ou outro motivo. Levar sempre em conta o imponderável do futebol, que a gente passou a esquecer um pouco. O futebol ficou muito científico e a gente explica tudo. Pô, a bola na trave que bate e sai, a bola na trave que bate e entra, é difícil explicar por que ela entrou, por que ela bateu. Depois que você vê, é claro, ele bateu assim na bola, ela fez uma curva assim, então bateu e entrou. Mas ele bateu assim, ela fez a curva. Pô, depois é legal. Mas então assim, o lidar com a paixão eu acho que basicamente respeitar o time, o jogador, o torcedor. O que não significa dizer que se o teu time sofreu um pênalti, fez um pênalti, eu tenho que dizer que foi pênalti. Como eu tenho que dizer que se eu achar que não foi pênalti, que não foi pênalti, né? Essa separação a gente tem que ter. O cara vai ficar bravo se eu digo que foi pênalti. Mas se ele for ver mesmo, rapaz, foi pênalti. Então a paixão, eu acho que você tem que respeitá-la. Ela não pode interferir no seu relato do jogo, né? E dos fatos do jogo. Você faz algum tipo de preparação vocal assim, antes dos jogos? Tipo, não. Você estuda o time, os jogadores que vão... Vocal não chega a fazer. Chegamos a fazer quando eu comecei aqui, até outro dia mesmo, assim, de vez em quando você tem fonoaudiólogo que dá um toque de aquecimento, mas eu sou meio relaxado com isso aí. Mas também, graças a Deus, nunca tive nenhum grande problema, né? Mas, e o preparo, o que eu digo sempre para quem fala, pô, sou afim de ser nadador, o que precisa? Precisa de um monte de coisa. Agora, precisa basicamente gostar de esporte. Se você gosta de esporte, você acompanha esporte. Se você acompanha esporte, você passa a entender de esporte. Entender a regra, a mecânica, a dinâmica, os termos, né? O passe do basquete e o passe do futebol, às vezes um você chama de assistência, um você chama de passe, ao mesmo tempo você chama de basquete e chute, muita gente não entende. Por que chute? Chute porque vem do inglês, chute, né? Tiro. Então o cara chuta, ele atira a bola na cesta, por isso que fala chute em basquete, os caras do basquete mesmo falam chute. Então você tem que ter o vocabulário dos esportes. Então como é que você vai conseguir? O preparo eu acho que é constante, é gostar, é acompanhar, é estar por dentro, é ler, é se informar.
E na hora do jogo, o jogo é esse aqui, claro, eu vou olhar mais os aspectos desse jogo. Mas acho que é um preparo constante, entendeu? É diferente da Copa do Mundo, que aí você vai dar uma olhada nas seleções e tal. Mas um campeonato com 20 times, que você tem rodada toda semana, você vai acompanhando permanentemente para você estar sempre por dentro de alguma coisa. Mas se você me perguntar agora quem é o lateral do time tal, eu tenho que saber mais ou menos, entendeu? E tem uma diferença, peraí, Se precisasse. Não, bora. tem uma diferença muito grande para a Fórmula 1 e para o futebol, porque você faz de tudo um pouco. Não, Né? tem diferença. Eu acho legal fazer de tudo um pouco. Aliás, eu gostaria até de fazer mais os outros esportes do que a gente faz atualmente, por uma questão de calendário. A gente passou a fazer muito mais futebol, mas eu sempre fiz muito mais outras coisas. Eu acho até que eu comecei a ser narrador aqui por causa disso, porque eu fazia outros esportes e comecei a fazer outros esportes, e gosto muito. Agora, o futebol é uma coisa muito mais próxima da gente. A gente, teoricamente, entende muito mais do futebol, entende muito mais o porquê daquele lance, o que aconteceu, por que o cara não bateu assim e bateu daquele jeito, por que ele escorregou, por que ele não escorregou. A Fórmula 1 é uma coisa muito técnica. Claro que com o tempo, você vai, o cara que vai fazer toda a corrida, ele vai aprender, ele vai sentir também pelo barulho do motor do carro, se o carro está bom ou se está ruim e tal. O que eu acho mais assim na Fórmula 1, primeiro é que é muito difícil, é uma coisa muito detalhe, se o cara saiu de traseira, se ele saiu de frente, se ele entrou direito na curva, se ele tocou a zebra de uma maneira que o ajudou ou que o atrapalhou na curva. Acho muito mais difícil. E você não tem a reação do cara que está guiando, né? O cara está com um capacete lá e você não está vendo se ele fez boa ou se ele fez mal, você não sabe. O cara perde um gol, faz assim, né? Ou o cara faz uma bela jogada, você está vendo. Na Fórmula 1 você não está vendo. Até porque não dá. O cara está 300 por hora, ele não tem muito tempo de pensar no que ele fez. Ele já fez, agora ele tem que corrigir e tocar em frente. Mas eu acho um esporte assim, bem mais difícil de transmitir, a Fórmula 1. E diferente do futebol, você não consegue perceber muita reação de uma torcida ou de outra. Claro. Até tem torcida da Ferrari, tem torcida do fulano, mas é muito mais difícil. A própria influência da torcida no desenvolvimento ali da corrida é muito diferente, né? No futebol, às vezes um time está meio para baixo, a torcida levanta. Na Fórmula 1 não tem isso. Ninguém vai gritar Ferrari e o cara vai sair comendo todo mundo ganhando a corrida, né? É uma coisa muito mais técnica, com muito mais detalhe. Uma calibragem de pneu errada faz o cara ganhar a corrida ou perder a corrida. Acho normal, natural, acho válida. Se você procura um engenheiro para falar sobre a construção de uma ponte, se você ouve um ex-militar para falar sobre segurança, é natural que você ouça um ex-atleta para falar de esporte. Acho que isso não toma emprego de ninguém, isso acrescenta para o telespectador.